Olá, estamos aqui em mais um podcast Talk Vocacional. Eu sou o Pierre, você já me conhece, sou psicólogo, mentor da Jornada Vocacional. E hoje nós temos um dia muito interessante em que nós vamos conversar sobre evangelização da juventude no contexto paroquial, pensar as vocações que surgem na evangelização da juventude. E a gente escuta aí muitos animadores vocacionais pensando como evangelizar a juventude, como atrair a juventude. Será que o jovem ainda gosta da igreja? Será que ele ainda vem? Bem, eu não quero pensar isso sozinho hoje. Eu trouxe um convidado muito especial para a gente bater um papo, para a gente conversar. E eu vou deixar que ele se apresente para vocês. É o grande amigo nosso aqui da Jornada Vocacional, Padre Rodrigo. Por favor, Padre Rodrigo, se apresente para o pessoal. Tudo bem, Pierre? Então, como apresentado, Padre Rodrigo Bento. Eu tenho cerca de 4 anos de padre, fui ordenado em dezembro de 2020. Sou um fruto da pandemia. Então, lá na pandemia, a gente teve a oportunidade de ser ordenado sacerdote. E desde o momento em que fui ordenado, vim trabalhar no Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Joinville, Santa Catarina. E aqui estamos aí para esse bate-papo, para esse talk vocacional. Que legal, Padre Rodrigo. Tem uma pergunta, quando vem um religioso, quando vem um padre, uma religiosa, eu faço uma pergunta muito importante. Brevemente, se o senhor pudesse contar, como é que foi aí a tua história vocacional, essa resposta a Deus? Os rastros de Deus na minha vida, eles são desde a infância, né? Então, a pergunta ela foi já direcionada para ser brevemente. Então, vamos respeitar o brevemente, que senão É porque a gente desempolga e vai, me né? dá um talk só da sua história vocacional, sem Exatamente, dúvida. é. Mas o coração de Jesus é uma realidade presente na minha vida desde os 6 anos. Porque eu recordo quando eu ia na casa dos meus avós, por parte de mãe, eles rezavam assim, Pierre, tudo por vosso amor, sagrado coração de Jesus, tinha a imagem do coração de Jesus, só que aquilo para mim nunca fez sentido em olhar para aquilo e querer ser padre. Por ter um padre na família, alguns familiares falavam assim, você tem cara de padre, você não quer ser padre, e aquilo me deixava nervoso, eu não queria ouvir aquilo, né? E aí foi a adolescência, a juventude adentro, até que trabalhando, estudando, fazendo faculdade, concluí comércio exterior, fazendo curso de inglês, namorando, tudo isso realidades muito boas na vida do jovem, só que aquilo tudo ainda não me preenchia. Era muito bom, porém ainda faltava alguma coisa. E nesse faltar alguma coisa, eu encontrei algo que me fazia muito bem aos finais de semana, que eram os retiros promovidos pela Renovação Carismática, né? Então a gente ia e todo o trabalho que antecedia aquele retiro, tudo aquilo me deixava realizado, né? Aí eu tive que, em determinado momento, conversar com Deus. O que você quer de mim? Porque eu gosto muito disso que eu faço no final de semana, mas aquilo que eu faço durante a semana eu já sinto que não tem tanta realização, já não está me trazendo tanta felicidade. E eu queria viver a minha vida, ou pelo menos sentir o que eu sentia aos finais de semana todos os dias. Então ele permitiu que durante algum tempo eu sentisse aquilo. E veja, eu estou resumindo aqui pelo menos ali uns 3, 4 anos de embate, né? De vivência ali do final da adolescência para o início da juventude. Isso eu estou falando dos 18 até os 22 anos. E aos 22 anos, então, o Senhor ele passa uma rasteira e daí eu resolvo deixar aquilo que está em Marcos 10. Quem deixa pai, quem deixa mãe, quem deixa mulher, quem deixa terra, quem deixa tudo por mim, receberá o cêntuplo, né? Com provações. As provações vieram depois, mas no começo ali não tem muita provação. Aí eu sei que essa foi uma tomada, foi uma virada de chave para que eu pudesse, então, com 22 anos, tomar essa decisão de adentrar para o seminário. E foi quando eu disse assim, vou dar 1 ano da minha vida para Jesus. E esse 1 ano hoje está completando 15 anos. Entre 11 anos de formação e 4 de sacerdócio. Mas é 1 ano do seu tempo, né? O tempo de Deus, esse 1 ano já tá passando de 15, né? Bastante tempo. Já passa de 15 anos. Eu falei isso para ele, eu vou dar 1 ano da minha vida, então eu vou terminar o namoro, vou terminar a faculdade, eu já tinha recém-terminado, vou sair do trabalho, vou sair da casa do pai e da mãe, e eu vou te dar 1 ano. Só que esse 1 ano foi muito bom, e eu quis mais, e Com mais, e mais, certeza. e assim a gente está aqui, como você falou, 15 anos. Interessante. É muito interessante aqui no podcast que a gente escuta muitas histórias e cada um tem uma forma de dar a resposta, uma vivência do jeito que Isso. Deus chama, né? E escuta esse chamado.
Mas nós temos aí a questão de que a gente trabalha aqui na jornada vocacional, padre. A gente atende muitas instituições, temos nossas aulas e tudo mais. E muitas das perguntas que surgem das animadoras vocacionais, dos animadores vocacionais, como atrair o jovem. Há uma grande dificuldade hoje, mas é unânime de que há uma juventude sedenta por Jesus. Só que há uma grande dificuldade, às vezes, das instituições de pensar em atividades de evangelização da juventude, em como se conectar com a juventude, em pensar em linguagem para a juventude e tudo mais. Inclusive, nós temos vídeos do Reconecta como exemplo e daquele evento também que vocês fizeram na praia, um evento de jovens também, e a gente usa isso nas aulas para mostrar expressões de evangelização do quanto que ainda atrai jovens, né? Então, quem já assistiu nossas aulas vai encontrar um videozinho lá do pessoal da paróquia aqui do Padre Rodrigo, que está aqui conosco hoje. Padre, o que o senhor tem percebido? 4 anos de padre, eu sei que tem todo o seu tempo de formação, mas vamos pensar aqui, né? Nesses 4 anos de padre, chegou numa paróquia, né? O que o senhor tem percebido dos desafios de evangelização da juventude inicial? Eu gostaria que o senhor, na sua visão, o que o senhor percebeu de desafio e depois quais foram os caminhos que Deus foi inspirando no seu coração e de tantas outras pessoas que hoje atuam ali na sua paróquia com a evangelização da juventude. Pierre, foram 11 anos dentro do seminário e esse período ele contemplou 2 faculdades. Sobretudo, os últimos 4 anos foram voltados para assuntos teológicos lá em Taubaté. E eu gosto de poder fazer essa seguinte conclusão. Quando a gente está num período acadêmico, muito do que se vive agora como sacerdote eu não aprendi lá. A escutar o povo, como a gente tem que escutar hoje, as dores e as alegrias, isso a gente não consegue fazer no período acadêmico. No período acadêmico a gente consegue receber uma bagagem, um arcabouço teológico, intelectual, para poder fundamentar a nossa fala e direcionar. Mas, por exemplo, nunca foi me dito como trabalhar com a juventude. Então eu caio de paraquedas, literalmente essa é a sensação que eu tenho, em uma realidade paroquial, que é o santuário, isso no ano de 2021, quando eu assumo, então, a função de vigário paroquial. E a primeira pergunta que eu faço, após ter recebido essa delegação de trabalhar com os jovens, é: quem é o coordenador da juventude? E eu me deparo que não tem. 3 anos... Há quase 4 anos atrás não tinha, porque nós estávamos ainda vivendo resquícios da pandemia. E a pandemia fez com que a gente ficasse isolado, distante. E muitos utilizaram dessa prerrogativa para... Não, já que é para ficar distante, vamos ficar distante da igreja também. Já estamos meio assim, então agora era o álibi que a gente precisava para isso. Aí eu fui no sacrário e disse assim para Jesus: por onde? Eu tenho 11 anos de formação... E eu não sei como começar. Essa era a sensação que eu tinha, né? Porque eu olhava para um lado, poucas pessoas ainda naquele começo do ano vinham à igreja por conta da pandemia. E as pessoas que eu olhava ali, cadê os jovens daqui, da igreja, do santuário? Então eu estou falando de uma experiência bem localizada, né? Então, muito embora tivesse o anseio de trabalhar com eles. O que eu acho importante destacar é que a igreja, se ela quer ter o jovem com ela, é importante cumprir sempre, em todas as épocas, Mateus 25. Ide. O ide, ele é urgente, é até um slogan de muitos grupos de jovens católicos. O ide, ele é necessário. Então, se eu quero que uma igreja tenha um início de trabalho com a juventude, eu, padre, preciso sair da sacristia, e essa é uma fala do nosso fundador da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, Padre Deon. O sacerdote, ele precisa sair da sacristia. Ele diz que a pesca milagrosa, Pierre, não acontece dentro da sacristia. Ou seja, o padre não pode sair da sacristia e ir para o presbitério, do presbitério voltar para a sacristia. Ele precisa ir onde está o povo, anunciar. E ali alguma pesca vai haver. Daí sim,
Então vem para a casa de Deus para que a gente possa. Esse foi o movimento. Só que é interessante que quando a gente cai no apostolado paroquial, a gente não tem isso tão elaborado assim. O que eu estou te falando agora é fruto de 4 anos de vivência. O Padre Rodrigo, se fosse entrevistado há 4 anos atrás, eu estaria aqui fazendo um apelo, juventude, vamos começar um trabalho. Hoje eu vou falar de algo que já começou e se mantém. E a grande preocupação nossa hoje não é como começar, é como manter, né? Mas então também gostaria de destacar isso, que é muito importante que a gente possa ir e estar aberto para poder ouvir os anseios daquela juventude, a qual a gente quer resgatar. Acho que isso é muito importante. Então, o religioso, o padre, o sacerdote, a presença da igreja, ela precisa ser essa igreja em saída. Papa Francisco nos diz isso. Precisamos ir até as periferias do mundo, né? Então, o que o Padre Rodrigo fez, junto com o apoio, na época, do Padre Anísio e o Padre Sebastião? Eles me permitiram fazer um trabalho com a juventude e ali nós iniciamos. Como não tinha nenhum grupo de jovens fortalecido, não tinha nenhuma expressão jovem, foi quando surge um primeiro retiro. E daí a gente pensou assim, vamos fazer um retiro, porque com o retiro a gente atrai jovens e um ou outro permanece. E com esses a gente começa o grupo de jovens. E assim aconteceu no dia 25 de setembro de 2021, o primeiro Reconecta, com 150 jovens, tudo com máscara, distanciamento. Só que ao final teve aquela explosão de cores, teve adoração ao Santíssimo, teve uma vivência de espiritualidade. A gente ofereceu ao jovem o que ele queria. De que maneira? Nós não começamos o retiro muito cedo, porque o adolescente, o jovem, aqui eu estou falando de um público de 16, 18, 19 anos, ele gosta de dormir. Então a gente procurou respeitar o biológico dele. Ah, mas vamos começar às 8 horas da manhã? Não, 8 horas da manhã não, que o jovem ainda está dormindo, está acordando. Então não adianta, nesse momento, insistir com um horário que ele não gosta. Vamos dar o que ele quer. Vamos pescá-lo. Começamos às 11 horas da manhã. Ele chegou, recebeu o seu credenciamento, conferimos o credenciamento dele e ao meio-dia, sem animação, sem nada, demos um hambúrguer para ele, que é o tipo de comida que o jovem nessa faixa de idade gosta. Aí depois disso, sim, a gente foi para o auditório com aquela expectativa. Como é que esse jovem vai estar? Será que vai estar aberto? Será que vai estar uma rocha que a gente vai ter que ficar batendo muito ali para poder extrair um pouco de água dele? Não, ele estava ali sedento. Ele já abraçou, já foi direto para a animação. A gente sentiu aquele grupo muito aberto, com muita sede de Deus também. Porque a gente estava vivendo ali a pandemia e todo esse espírito do isolamento, do distanciamento e não podendo ter muitos outros eventos. Então, aquele grupo de 150 jovens, ele se encontrou e às 5 horas nós terminamos. Ou seja, foram apenas 6 horas. Foram apenas 6 horas o suficiente para nós iniciarmos. No sábado seguinte, Pierre, o que nós tivemos? O primeiro encontro do grupo Santuário Jovem. Então, eu destaco assim que nós tivemos que fazer esse movimento de chamá-los, mas oferecer a eles o que eles queriam. Eu não podia enfiar logo a eles um retiro começando 8 horas da manhã, terminando 10 horas da noite, fazendo aquela coisa que talvez nos nossos esquemas sempre foram feitos. Em algum momento, isso serviu. Em algum momento, isso surtiu efeito. Há 3 anos atrás, isso já não surtia mais efeito. Então foi quando a gente fez um retiro rápido. Muitos até chamaram como que uma imersão na espiritualidade católica. Foi muito rápido, mas intenso, verdadeiro. E daí isso foi se repetindo, pessoas foram se achegando, a gente soube explorar também as redes sociais, muito importante, né? Então, isso para mim eu acho que são estratégias. Não considero como realidades que a gente pode dispensar. Eu acho que quando a gente fala de promoção vocacional e eu quero promover, eu quero elevar a vocação religiosa para que outros jovens se interessem, eu preciso ter em mente que eu primeiro preciso ir ao encontro para poder chamá-los. Mas quando eu vou ao encontro, o que nós oferecemos? Como oferecemos? Porque tem que ser atrativo, senão eu não vou. Eu tenho que literalmente vender o meu peixe para que aquela pessoa desinteressada ela comece a olhar para aquele assunto, para aquela realidade de uma outra maneira. Eu vou dar uma chance
para isso. E eu tenho certeza que, porque veja, não era nada. Quem veio ao Reconecta? Primeiro nome, né? Reconecta-se. Isso é nome de retiro católico, né? Então, talvez alguns foram meio desconfiados. Eu sei de jovem que foi obrigado, que o pai disse assim, ou tu vai ou tu vai. Saiu dali falando assim, eu quero fazer o crisma, quero estar com o sacramento em dia, vive um namoro santo, se permite viver o questionamento de Deus, será que na minha vocação não é o sacerdócio? Vai fazer um estágio. Eu estou falando tudo da mesma pessoa, que foi num primeiro momento obrigado para esse retiro. O que eu percebo na tua fala aqui, padre, uma coisa interessante que eu sinto assim, e acompanhando as instituições, é essa questão de um senso de urgência da evangelização. Um coração que está encontrado com Jesus e encontrado com o seu carisma, né? Está encontrado com a sua vocação. Ele tem o desejo de evangelizar. O como é no caminho, não é o ponto de partida. Tipo, eu vou no id e vou construindo esse como. O que eu quero dizer com isso? Há uma juventude que precisa ser evangelizada. Nós vamos evangelizá-la. A instituição, ela se coloca em movimento. Não é opção não evangelizar. Porque eu percebo que às vezes parece que há a opção de não evangelizar, como se dissesse assim, eu não tenho carisma, eu não tenho jeito, eu não tenho estrutura. Quando parte do princípio que é possível não evangelizar, tende a não acontecer, e quando acontece, não dá certo. Porque não há um coração disponível para acolher esse jovem, e também um coração motivado, né, vocacionalmente e por Jesus para conseguir fazer essa evangelização. Então perceba na sua fala isso muito interessante, assim, esse teu desejo que havia no coração ardente de evangelização, que se você ficasse perguntando como e pensando nas dificuldades, não teria acontecido o primeiro encontro. A partir do momento que nasce, nós vamos evangelizá-lo, a gente organiza o primeiro encontro. Mas não é um primeiro encontro pensado a partir do que tu acha, da tua experiência, de como foi a experiência do Padre Rodrigo há 11 anos atrás, há 13 anos atrás, de quando tu participava lá de grupo de jovens, de como era a tua experiência quando você estava lá no movimento. Você usa aquilo como base de espiritualidade, foi teu encontro pessoal com Jesus Cristo, te sustenta até hoje, mas você faz uma pergunta muito interessante. Eu sei quem eu quero anunciar, eu não abro mão de quem eu quero anunciar, mas eu preciso entender quem é esse que vai escutar e de que forma que essa parábola vai chegar até ele. Que parábola que é essa? Né? E de que formato que é esse? Nós vamos sentar aqui, vamos fazer aonde que é o que Jesus faz em vários momentos, em diversos lugares para as coisas acontecerem, né? E aí você diz, vamos começar às 11 da manhã, o almoço vai ser hambúrguer, porque você está conectado com o jovem, você está escutando o que ele tem para dizer, prestando atenção no que ele está vivendo e entendendo que ao mesmo tempo que esse jovem hoje está ali no encontro, ele também está no virtual. E aí você diz, nós precisamos ocupar um lugar que internet não é um lugar de divulgar. O pessoal tem uma ideia errada de internet, né? Que internet é um lugar de divulgar. Não, a internet já é um território hoje, né? Já é um lugar de missão. De estar. De estar. Não é um lugar de anunciar nada. É um lugar de que você é alguém lá e um mundo que precisa ser ocupado por nós também. Então, acho muito interessante aqui. Mas aí a gente percebe, padre, que as suas estratégias foram acontecendo no meio desse caminho, né? E você diz hoje a dificuldade também da perseverança, que é uma sociedade que nós temos hoje dificuldade de realmente... Ela é mais frágil, né? Mais líquida nos relacionamentos e também próprio da correria que há na sociedade atual, do cansaço, que alguns filósofos chamam, inclusive, e aí a dificuldade de manter, de acompanhar esse jovem, de que ele permaneça, para fazer o seu discernimento vocacional, e aqui achei muito interessante que o senhor traz um discernimento vocacional de vida, de fato, não só se vai ser religioso ou não, né? É para a vida do encontro com Jesus, do sacramento, o discernimento para a vida de namoro ou não, e de uma vida religiosa ou não. Que estrutura pós-primeiro anúncio? O senhor acabou de me trazer uma experiência de primeiro anúncio. Que estrutura que o senhor tem trabalhado hoje para sustentar o jovem pós-primeiro anúncio? O que o senhor sente que eles estão procurando, que eles precisam para continuar? E quais experiências têm dado certo? O senhor poderia compartilhar conosco? Claro. O como, você colocou bem, o como ele vai ficando esclarecido com o tempo. Como trabalhar com a juventude, como fazer com que eles
Sintam aquilo que o Rodrigo sentiu, aquilo que o Pierre sentiu há 2 décadas atrás. Né? Uhum. Aqui a gente já está entregando a nossa idade. Claro, claro. Então, é interessante que a maneira como eles vivem hoje, ou o que é oferecido, é bem diferente da maneira da qual eu conheci Jesus. Mas o Jesus é ontem, hoje e sempre. Precisa ser anunciado. O mensageiro ele precisa ser conhecido. A maneira como a gente vai fazer com que essa mensagem chegue, ou esse como, é aquilo que você colocou bem, né? E daí, eu só antes de responder a sua pergunta, eu elaborei aqui para mim assim. Muitos podem colocar, tanto religiosos quanto não religiosos, mas pessoas que estão na igreja, de que não vou trabalhar com a juventude porque eu não sei como. Só que aí eu me faço a pergunta: se um dia eu conheci esse amor que transformou a minha vida, o como, mesmo não sabendo, não deveria de ser um impedimento. Eu preciso ir, eu preciso lançar. Como os discípulos que jogaram as redes a noite toda, se cansaram e no começo da manhã, quando já é o horário de eles recolherem as redes, Jesus chega e diz assim: lança. Mas como lançar? A gente já fez isso a noite toda e não pescamos nada. Mas, em obediência à tua palavra, vamos jogar. E aí a pesca milagrosa aconteceu. Ou seja, eles também não sabiam como. Então eu acredito que... E é questão até de ousadia também, sabe? De ousadia. Tem uma palavra que para mim ela ficou muito forte na minha formação de padre, de não ser medíocre, de não ser mediano, né? Então eu acredito que a gente precisa talvez levar isso para todas as áreas da nossa vida, não só para alguém que pensa em ser padre, no trabalho de evangelização. Um pai, um esposo, um profissional. Evitar ocasiões de viver uma vida medíocre, de não ser médio, mas procurar dar o seu melhor. Mesmo que às vezes isso tenha fracasso, mesmo que às vezes isso não tenha o resultado que você espera. Agora, respondendo à tua pergunta que você fez, quais as estratégias ou como a gente faz com que o jovem hoje ele persevere, eu percebo assim que nada do que acontece hoje estava estipulado há 3 anos atrás. É muito importante ser sensível para perceber como o Espírito Santo quer conduzir. De que maneira ele quer conduzir? Com o jovem frequentando a igreja todos os finais de semana, ele tem sede, então se durante a semana ele está na escola, ele está na faculdade, ele está no trabalho, no final de semana ele sente o desejo de estar em algum lugar que lhe faça bem também. Então nós escolhemos o sábado como esse momento para nós. Mas vai fazer bem no horário da missa? Sim. Porque a igreja pede que a gente vá à missa uma vez por semana. Então ele tem o domingo inteiro para escolher uma missa. E aqui na cidade onde a gente vive, o que mais tem é missa, né? Que são muitas paróquias, muitos padres. Então a gente faz às 19 horas o nosso encontro. E ele vai aí até 21, 21h30. Às vezes vai até as 22, e daí a gente já arruma um pouco de confusão com as lideranças da igreja, né? Porque daí o portão precisa ser fechado, tem funcionários, tem todo um sistema ali, né? Então é importante que a gente observe isso. Uma vez por semana ele sente esse desejo do encontro. E esse encontro, ele precisa também de alguma maneira estimular no jovem o desejo de no dia seguinte ele procurar a Santa Missa. Então ele vai compreender o que é o mistério pascal da Santa Missa também porque ele começa a sentir esse desejo ali no grupo, né? Com o passar do tempo a gente entendeu que precisávamos de um coordenador, precisávamos de alguém na área da comunicação, precisávamos de alguém que ficasse com a música. Música é muito importante. A pregação, muito importante. E aqui nós fomos percebendo que é uma juventude que vem ao santuário e tem muito desejo pela Eucaristia. Eles verdadeiramente se entregam quando Jesus é exposto no ostensório e fazem um trabalho, né? Fazem um trabalho de entrega. O que eu percebo também é que o grupo de jovens a qual ali a gente está caminhando com eles, durante
durante algum tempo, e ainda também, fala-se muito de emoções. Fala-se de realidades que causaram dores, sofrimentos, né? Então hoje eu entendo que não basta ficar só nisso. Não basta eu resumir um grupo, ele foi muito bom porque eu chorei. Eu preciso avançar nas minhas emoções. Eu preciso me reconhecer no mundo das emoções e ver que elas têm o seu papel. Mas elas não podem determinar e dizer tudo que eu sou. Afinal de contas, eu sou convidado a uma progressão, a um progresso na vida, né? Então, por que eu tô te falando isso, Pierre? Porque é algo que eu também sinto. De que depois de iniciado um trabalho com os jovens, 3 anos com eles, a gente oferece espiritualidade, procura oferecer formação, trabalhando ali temas como temperamentos, até mesmo você, né, já teve a oportunidade de estar junto com eles, trazendo alguma palavra do campo científico, acadêmico, psicológico, vivencial também. Então, essa é uma realidade em que aqui eles precisam se robustecer de um conteúdo. E que não pode ficar agora só meramente a lágrimas, a choro, né? Então, hoje a gente tem um ministério de comunicação, de eventos, de dança, secretariado, decoração, acolhida. Tem inclusive até a Reconnect Store, que é um movimento que caminha junto com eles, onde eles vendem os produtos que eles mesmos elaboram. Eu olho para um produto daquele, eu olho para uma caneca que eles elaboraram e posso talvez com 36 anos não me identificar com aquilo. Mas o público de 16, 18 consome isso. Ou pelo menos aqueles que estão ali querem consumir. Então eu não vou oferecer a eles algo que eu gosto, a minha preferência. Então eles têm esse espaço também de, mais do que chamar um momento de comercialização de Reconnect Store, eles têm a oportunidade de colocar a criatividade, de aflorarem o que eles gostariam. E é muito bonito ver eles fazendo toda aquela movimentação. Aí fazem sacola personalizada. Aí botam um blend, que eu nem sabia que era blend, que é aquele cheirinho dentro da sacola. Eu nem sabia o que era isso. Um dia lá falasse, padre... Acabei de descobrir também. Né, o blend. O que é blend? Daí fala, não, é o cheirinho que vai dentro da sacola para... Porque daí quando tu pega a camiseta, tu não pega uma camiseta. Tu faz uma experiência. Então tu abre, aí tem um cartãozinho, tem um adesivinho, sabe? Um frufru daqui, dali. Mas isso tu olha para eles como eles se sentem realizados. E daí em determinado momento tu pensa assim, mas será que precisa isso tudo? Mas quando a gente vê alguém que adquire ou que faz aquela experiência, pensa assim, eu nunca fui tratado assim na igreja, ou pelo menos eu não imaginava que pudesse ser tratado assim, fazendo essa experiência de cuidado com os mínimos detalhes. Aí eu penso assim, não, eu acho que também a partir dessa experiência é por aqui o caminho. É por aqui, então vamos continuar. Veja, eu não tinha essas respostas. Isso aqui tudo faz parte do como. Eu não tinha. Então, eles foram aflorando, eles foram trazendo aquilo que também é de criatividade neles e foram compondo o projeto. Entende? Então, e tem muita coisa boa dentro deles que a gente precisa trazer, ir até eles, para daí poder trazer. E agora, vamos aqui nesse brainstorm aqui, vamos colocar uma tempestade de ideias. E aí? Não pode ser só o Padre Rodrigo dando ideia, só o Padre Rodrigo executando e vamos fazer porque o Padre Rodrigo pediu. Tem que ter uma liderança. Tem que ter alguém ali que possa dar o devido equilíbrio e vamos direcionar por aqui. Eu sempre gosto de afirmar que nós não podemos ser autônomos de Deus, independentes da igreja. Eu preciso ter uma mentalidade de dependência, sim, da igreja. Procurar caminhar. E aqui é um desafio, porque daí muitas vezes esbarra naquela mentalidade que ainda não está tão aberta para o novo, a mentalidade que não consegue dialogar com as ideias que estão aflorando naquele universo da cabeça do jovem de 16, de 20 anos, né?
Então é importante. Eu digo pela minha experiência que eu tive na fase dos 18, 19 anos, nós tivemos uma ideia lá na igreja de fazer um arrastão solidário. E eu fui conversar com o padre Everton na época, eu e mais 2 amigos, e ele nos acolheu assim de maneira muito, muito calorosa. E nós ali arrecadamos 3 toneladas de alimento. Mais do que o número que para nós na época assim foi um grande número, poxa, 3.000 quilos, nós movimentamos uma paróquia toda, né? Mas e se tivesse dito, não, é perto do Natal, já temos muitos compromissos, não vamos mexer com isso? Não, a gente recebeu o apoio. Então, hoje a gente precisa fazer com que isso possa continuar acontecendo. Vamos apoiá-los, mas só que é um apoiar que você não pode sair de perto. Estava pensando aqui, eu trabalho muito com formação de jovens, né? Tenho trabalhado com formação de lideranças também, de jovens em paróquias e tal. E aí eu trabalho na jornada vocacional e também com esses jovens líderes, e eu percebo que há um certo desgaste devido à quantidade de atividades. Na vida religiosa, que de muitas congregações que nos acompanham, estão ligadas a hospitais, a escolas, então há um ativismo, mas não é um ativismo por escolha, é porque o número reduzido de religiosos e religiosas, o excesso de atividades e uma grande dificuldade de se envolver em novas atividades. Então, quando pensa no como evangelizar a juventude, já se desgasta só de se imaginar como. Os coordenadores e lideranças jovens, e às vezes até mesmo os casais que são os assessores, né, também revelam uma agenda mais complexa. Trabalhar o dia todo, ter faculdade à noite, as atividades com a família e trazem para mim essa realidade. E aí eu falo para eles uma seguinte coisa, padre, muito para a gente pensar aqui. Que se pensa o adolescente, o jovem, que ele tem a mesma agenda que a gente tem. Só que quando você pensa um adolescente que, apesar que hoje também já está um pouco mais puxado, né, que é aula o dia todo, mas que ele tem uma escola naquele momento, ou está trabalhando e ainda não se envolveu com a faculdade, ainda não está envolvido em muitas pastorais, uma atividade para ele não vai pesar muito. Pelo contrário. Ele vai se sentir reconhecido, valorizado e vai se encontrar com os seus dons a pôr a serviço no reino. E aí é onde há uma dificuldade de descentralizar. Tá, eu quero pensar, eu estou hoje à frente de um hospital, sou um freio, sou uma freira que estou à frente de uma escola. Eu preciso fazer tudo sozinho ou sozinha? Eu não posso chamar um grupo de pessoas que têm interesse? E se eu tenho 3? Eu assessorar esses 3, e aí a comunhão com a igreja, é essa coisa que a gente precisa acompanhar de fato, mas não é podando, é discernindo junto, é perguntando como vai ser feito isso, de que maneira que você pensou, para ir ajudando no discernimento do processo, porque parte do princípio que todos nós temos que fazer, né? A gente chega ali no santuário hoje, né, nos trabalhos que o senhor faz com a juventude, tem muita coisa que o senhor não bota a mão nas coisas, mas o senhor está sabendo de tudo, porque está orientando, mas passa pelas coisas, não permanece. Não é o senhor que vai cuidar do caixa, não é o senhor que está editando o vídeo, não é o senhor que está colocando o blend nas sacolas, mas o senhor sentiu o cheiro do blend, o senhor tirou uma foto junto com as pessoas, o senhor perguntou como é que estava o caixa, entende? E acho que isso eu queria trazer muito assim também, essa sua habilidade, que é um dom, mas é com um coração que está se abrindo cada dia mais, também partilhar um pouquinho dessa experiência de conseguir confiar no jovem. Porque eu vejo que há uma dificuldade de confiar no jovem. Só que ele faz o seguinte exercício, às vezes, né? Ou não confio, e aí eu quero centralizar tudo, ou quando eu confio, eu largo tudo na mão deles. E aí eu não acompanho. E aí depois só para afirmar o quê? Não deu certo, tá vendo? A gente confiou, deu o encontro e deixaram a janela aberta, porque acontece. Não puxou a descarga do banheiro, deu um prejuízo na conta, daí é a desculpa que eu tenho para dizer que não dá certo. Então, são extremos, né? Como encontrar esse equilíbrio? Não acompanhar a juventude, para estar junto, para ver o trabalho acontecer. Não uma realidade exclusiva do santuário, mas isso faz parte onde tem a juventude, e quando tem a juventude, ao mesmo tempo que ela é intensa, ela é imatura, não tem como, né? É uma fase bonita da vida do ser humano, mas a gente sabe que nenhuma pessoa ela nasceu para ficar jovem. Ela nasceu para alcançar a vida adulta, para chegar à vida de ser ancião, né?
Então eu digo isso porque, como eu disse, não é exclusividade do santuário. Qualquer realidade que acontece alguma situação e que sabe que ali teve ou tem jovem, foi culpa dos jovens, né? É fácil nós assumirmos isso, né? De que ou delegarmos essa culpa, terceirizamos ao jovem pela imaturidade. E às vezes nem foi ele que fez aquilo, né? Então essa colocação de que você faz, de que é importante o padre, é importante o religioso, a religiosa estar junto. E aqui falando em estar a religiosa, eu me recordo e preciso mencionar a irmã Terezinha. Uhum. Em 2021, a irmã Terezinha, ela esteve na primeira edição do Reconecta. O vídeo que a gente posta na jornada aparece ela na Festa das Cores. Isso. A irmã Terezinha, ela foi uma grande ajuda porque nos grupos que nós promovemos depois do Reconecta, ela estava lá ouvindo. Inclusive você e ela também nas missas jovem emprestaram os ouvidos para poder ouvir um pouco aquele coração que se encontrou com Jesus, mas que precisa de ordenamento. E eu, sacerdote, não dou conta de pensar, de acompanhar. Isso que eu nem tenho preocupação de um pároco, que é administrativa, que é burocrática, que é financeira, né? Então eu digo assim, hoje, graças a Deus, eu não tenho essa preocupação. É a preocupação do pároco. É a reforma, é a goteira. Então, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação está na reforma daquele coração exclusivamente. Agora, um pároco ele precisa pensar nessas duas reformas. Tanto do coração que vem até ele, que está quebrado, uma família, às vezes, que precisa de um auxílio, quanto da estrutura da igreja, né? Então, a irmã Terezinha, ela se colocou à disposição, ela esteve junto, ela acompanhou e uma atitude dela foi que no dia do Reconecta, ao final do evento, nós liberamos tinta em pó para que os jovens eles possam jogar para cima e ali realmente é uma explosão de adrenalina, né? Onde nós permitimos que eles possam estar com os hormônios à flor da pele e se sentirem vivos, alegres na igreja, com a igreja, com uma entidade eclesial próxima. E ela estava com o hábito naquela ocasião, se não me falha a memória, todo branco. Daí eu falei, nossa irmã, ela assim, eu uso o hábito branco, essa foi a explicação que ela deu, dessa maneira, porque eu também quero, assim como o jovem, sair daqui impressa daquilo que esse evento pode proporcionar. Se vai proporcionar ao jovem, também vai proporcionar a mim. Imagina, irmã Terezinha, no auge dos seus 40, 50 anos, se permitir estar, se permitir fazer a experiência, né? Aquilo ali para mim foi um barato. A irmã Terezinha, eu falei para ela que foi o quanto foi bom ela ter estado ali, né? Então eu acredito que de maneira análoga a gente pode trazer isso também para a vocação religiosa. Só que cansa, Pierre, desgasta, né? Estar com a juventude. Porém, às vezes eu falo assim para os jovens, tentando ensiná-los: Padre, é muito cansativo, Padre, eu estou cansado, Padre, é exaustivo, mas me sinto realizado. Eu falei, então tá tudo certo. Se a gente faz algo na igreja, trabalha, puxa cadeira, estica pano, frita pastel, puxa banco, organiza isso, pensa naquilo. Tudo isso foi muito bom, mas eu estou cansado. Você entende aqui que a gente está invertendo? Eu estou cansado, mas realizado. Sim. Eu estou feliz, mas cansado. Quando a pessoa ela fala que está feliz, está contente, foi bom o retiro, mas estou cansado, isso é preocupante. Agora, eu estou cansado, eu trabalhei a semana inteira, eu me doei até tarde em preparando os detalhes do retiro, eu estou realmente acabado, não vejo a hora de chegar domingo para poder descansar, mas estou realizado. Aqui é um testemunho que edifica. Com toda certeza. Não tem como você estar onde você deseja estar. E aqui eu não falo nem num contexto eclesial. Sim, igreja, família, sociedade, profissional, qualquer realidade que o ser humano ele possa se embrenhar. Vai haver. Se ele não quer ser medíocre,
vai haver o desgaste. E ao final ele vai poder dizer, mas valeu a vida. Aí o que vem depois desse mas se torna mais importante, porque isso aqui dá vigor para todo o cansaço anterior. Ele vai querer continuar. Agora, se ele termina dizendo, mas foi cansativo, foi puxado, ele não volta. Então a gente tem que ter um cuidado aqui, né? Ah, padre, achava que na igreja ia ser fácil, achava que as coisas de Jesus nunca foi. E não vai ser. Né? Não é fácil. Mas eu gosto de dizer assim, esse trocadilho, porque o cansaço faz parte de uma existência que quer se consumir, que quer viver com intensidade. Né? Eu nem sei se eu respondi a tua pergunta, mas a vamos lá. conversa foi por aí. Padre, chegando já ao fim do nosso podcast Talco Vocacional, nós temos aí muitos animadores e muitas animadoras vocacionais nos escutando e nos assistindo. E que o coração, tenho certeza que nessa conversa foi aquecendo a chama e o desejo de evangelização da juventude. Que querem usar, né? Que estão cansados, mas vale a pena evangelizar ainda com a juventude. Que mensagem o senhor pode deixar final aqui para cada animador, para cada animadora, para voltar a acreditar na evangelização da juventude? Desenvolvimento. Eu não sei quando o vídeo vai ao ar, mas gostaria de deixar registrado. Primeira sexta-feira de outubro de 2024, nós realizamos uma missa com a juventude no santuário. E foi a missa que eu extrapolei. Extrapolei o horário, Pierre. Ela começou às 10 horas da noite, com a reunião dos jovens no santuário, a recitação do Santo Terço. 9h30 não tinha mais lugar. A missa começa às 11h. 1h30 antes de começar a celebração, o santuário estava já abarrotado de pessoas. Eram 2.000 jovens que estavam ali. A gente sabe do número por conta da quantidade de velas que a gente distribui. Na homilia dessa celebração, eu chamei um casal, Luan e Jéssica. Casal jovens. No ano passado, eles tiveram uma perda gestacional e eles fizeram como que um propósito, ao longo desse ano, participar, sempre na primeira sexta-feira, da missa jovem. Só que não só participar, beber, rezar, mas servir. Então eles vêm para a missa, ela por estar grávida fica lá no lugarzinho dela na missa, mas durante o dia ela está fritando pastel. E ele está organizando o estacionamento junto com os outros rapazes. Porque imagina 2.000 pessoas chegando ali para rezar, isso só na missa jovem. Fora as outras pessoas que já passaram ao longo do dia para a celebração. E eu dei a palavra para ela, para o casal poder falar. E o Luan partilhou como está sendo a experiência dela agora, novamente estar grávida, né? Tá a coisa mais linda assim, né? Tá com um barrigão. E quando eu passei o microfone para ela, para que ela brevemente falasse, ela falou algo que me tocou muito. Ela disse assim: a minha gestação, ela se desenvolve conforme a missa jovem vai passando. A cada primeira sexta-feira eu venho aqui, agradeço e percebo a graça de Deus invadindo a minha família, né? A dela com a do esposo. Então a palavra que eu deixo para mim, que também sou convidado a ser promotor, a promover vocações, a suscitar, a estimular, a fazer convite, e quem nos ouve, independente se é religioso ou não, é que possa permitir-se desenvolver. Hoje, você talvez se encontra naquela fase em que o Padre Rodrigo se encontrava há 3 anos e meio atrás. Como? Mas não tem como passar desapercebido um apelo ao Senhor se você realmente quer evangelizar. Agora, se está vivendo já um cansaço, um desânimo, aí a pergunta não é o como, é um reencontro com aquele que te chamou. Isso é muito importante deixar esclarecido. Então, eu acredito que é o desenvolvimento, e o desenvolvimento é como essa gestação na barriga dessa jovem, em que ela percebe que a criança vai crescendo, mas também ela percebe esse crescimento porque ela está nas coisas de Deus. Ela está inserida nas realidades de Deus. A primeira gravidez, ela não veio a termo. Eles perderam. Ou o céu ganhou. Agora, eles decidiram fazer uma experiência diferente.
e que ela passa pela dimensão do servir. E todo religioso e religiosa, em algum momento, se encontrou com Jesus e quis, como uma vela, se consumir. Então a gente precisa resgatar isso. Como uma vela, Senhor, eu quero me consumir. E saber que a chama, ela nunca vai nem aumentar e nem diminuir. A chama, se a vela é desse tamanho, ela vai continuar sempre o mesmo tamanho. Ou acontece que a parafina vai se desgastando por conta daquela chama. Agora, se a chama está parada, está apagada, parada não, mas apagada, aquela parafina não tem o que se desgastar. E aqui daí talvez tenha uma vida medíocre. Ou uma vida que precisa de um reencontro, de um renovo, né? E na carta a Timóteo a gente viu isso, né? A gente vê isso, né? Reavivai o dom da chama do amor, essa visita ao primeiro amor, né? Então, eu acredito que cada promotor vocacional pode... E aqui quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Mas se pudesse partilhar, eu faria essa reflexão. É importante que a gente se perceba onde eu me encontro. Porque se eu estiver desanimado, se eu não tiver encontrado, eu não vou conseguir oferecer. Né? O padre Rodrigo, ele é recém-ordenado, estava com o cheirinho do óleo na mão ainda, foi largada ali uma missão. Só que é interessante, Pierre, em nenhum momento eu coloquei isso, mas quando eu perguntava nas orações para Jesus como começar, eu pedi ajuda de 5 casais. Você pode me ajudar a trabalhar com a juventude? Você pode me ajudar a trabalhar com a juventude? Você pode me ajudar? Com medo de não dar certo. Porque daí se não desse certo eu não estava sozinho. E eu ouvi não, 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 não e não. No 5º não eu chorei. Estava na casa dos meus pais. Foi um domingo à noite. Falei, ninguém me ajuda. Ninguém quer me ajudar. Cada um colocou os seus compromissos. E entendo que eram compromissos para eles realmente muito importantes. Até que, então, houve aquilo que alguns já sabem, um sonho me foi revelado da Reconecta, começa, vai, só vai. Aí o como não pode ser agora impedimento, isso tu vai descobrindo depois. E daí aí eu comecei ali com outras pessoas no santuário, né? Então eu acredito que isso foi realmente muito importante. Na vida vamos ter aí os nãos, vamos ter momentos em que a gente gostaria que pessoas estivessem próximas a nós, mas o mais próximo é o próprio Espírito de Jesus a caminhar conosco, né? E é a Ele a quem nós devemos sempre recorrer. Com toda certeza. Esse tema e muitos outros nós aprofundamos na nossa jornada vocacional. Sabe, Padre Rodrigo, na nossa jornada vocacional a gente acompanha instituições durante um ano. E lá são divididos em 3 etapas que você pode conhecer. A primeira etapa nós temos aulas ao vivo e online, com vários professores, onde a gente vai trabalhar várias temáticas sobre animação vocacional. E depois nós temos a segunda etapa, que são 3 meses, onde a gente vai ajudar a instituição a fazer o seu plano de ação. Nós vamos elaborar com você um plano de ação de animação vocacional, que uma das etapas é o Despertar, que fala da evangelização da juventude, né? E depois nós temos a nossa última etapa aí, então, que é a etapa das mentorias individuais, onde a gente acompanha também cada instituição a execução desse plano de ação. Junto com a jornada ainda, você tem direito a um CRM vocacional, que é um sistema para acompanhar cada vocacionado, em que etapa ele está, de onde está vindo, se estão vindo do Instagram, dos encontros, para que você possa, de fato, ter um sistema e acompanhar aí os candidatos da sua instituição. Se quiser saber mais, entra lá no www.jornadavocacional.com.br. Será uma alegria a gente poder apresentar a nossa jornada para a sua instituição. E aqui eu quero já agradecer a sua participação, Padre Rodrigo, pelo convite, pela parceria de trabalho e também por esse trabalho de evangelização da juventude. E agora eu abro esses minutos aí para o senhor se despedir desse podcast, que já fica um convite que já veio o próximo, né, para inclusive contar um pouquinho mais dessa história vocacional com tantos sinais aí. Exato, um sonho que a gente já vai colhendo muitos frutos de realização. Eu acredito que eu poderia destacar então o desenvolvimento, que pudéssemos dar essa oportunidade de estar juntos com a juventude, quando a gente fala aí de uma promoção vocacional, de um acompanhamento vocacional. Importante desenvolver a nossa vocação próximo a outras que estão postulando, né? E o coração de Jesus saberá
trabalhar bem no coração de cada jovem. E a outra frase, Pierre, que eu gostaria de deixar aqui em destaque, e que eu uso muito, e quem caminha comigo ali no santuário, nos projetos, nas iniciativas, sabe bem, que não vale a pena nós realizarmos o que a gente precisa ser realizado, mas vale a vida, né? Vale a vida que nós temos, vale essa única existência que, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, é um brevíssimo segundo aqui. Então, de que maneira eu estou aproveitando esse brevíssimo segundo, né? Se Jesus confiou uma missão, se Jesus confiou uma vocação, e que essa vocação ela possa ser vivenciada com autenticidade, com oração, com o joelho no chão. Muitas vezes a gente não vai compreender tudo, né? Mas que a gente possa sempre voltar o nosso olhar para o Senhor e perguntar para Ele, né? Eis-me aqui, o que o Senhor queres que eu faça, né? Na nossa formação de deonianos, aprendemos muito isso do Padre Deon, né? Um homem extremamente eucarístico e intelectual. Nos ensinava que num braço precisamos ter o jornal e no outro a Bíblia. O jornal simbolizando de estarmos sempre atualizados daquilo que acontece à nossa volta, aquilo que nos circunda, e olhar essa realidade que nos circunda, que eu não posso me omitir, com a palavra de Deus, né? Então, bendito seja Deus que te chamou para ser um vocacionado, e tenho certeza que através de tantos religiosos que nos acompanham, através dessa jornada vocacional, possam também ser como essas velas, querendo conscientemente se consumir pelo reino, porque não vale a pena. Vale a vida. Que bom, foi uma alegria estar com o Padre Rodrigo, muito obrigado, foi uma alegria estar com vocês. Nós queremos convidar você a seguir as nossas redes sociais, entrar no site e divulgar esse podcast. Nos encontramos aí no nosso próximo podcast. Foi uma alegria estar com vocês.